Olá, eu sou a professora Bianca Freire, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, dando continuidade e finalizando o nosso estudo sobre introdução ao estudo do direito, a gente vai abordar a parte final do nosso estudo. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que esteve comigo, não só os meus alunos da Simons e da UniCBE, que tiveram comigo esse semestre, mas a você que tem assistido os meus vídeos. Para os meus alunos da Simons e da UniCBE, hoje a gente vai abordar a parte final da unidade 5. E a gente vai tratar especificamente de equidade, direito e justiça, e também vamos abordar a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a nossa LINDB ou LINDB. Então, para começar, a gente vai falar de equidade. Quando a gente não está inserido no âmbito jurídico, quando a gente ainda não é aluno, quando a gente ainda não é operador do direito, essa não é um termo, não é uma palavra muito familiar. Mas equidade, quando a gente começa a entender o que ela quer dizer, a gente percebe que na maioria das vezes é isso que a gente espera do nosso julgamento. Existe o direito, né, que é um conjunto de normas que regulam a sociedade, né, as condutas da sociedade de uma maneira geral. E essas normas muitas das vezes podem ser rígidas ou não se aplicar, não se adequar, né, ao caso concreto de uma maneira exata. Porque cada caso tem a sua particularidade. Então, o que faz a equidade? O que é a equidade? É a capacidade, é quando você adequa a norma, o direito, ao caso concreto. O direito ele deixa de ser abstrato, de regular as relações gerais e passa a ser aplicado, moldado, né, adequado ao caso concreto. Então, a equidade nada mais é do que quando o judiciário, ao proferir as suas decisões, as suas sentenças, os seus acórdãos, eles conseguem adequar o caso concreto àquela norma, àquele direito. Em razão da norma, do direito, como ele tem que abranger a todos de uma maneira geral, ele não é feito de uma maneira específica. Então, a equidade vem para que a gente adeque o caso concreto à norma, para que junte, fique ali amarradinho, casadinho, e que não haja nenhuma brecha ou algum prejuízo. Dito isso, é importante também a gente falar do conceito de direito atrelado ao conceito de justiça. Direito, a gente já viu nas nossas outras aulas, que é o conjunto de normas que vai regular, né, os comportamentos de uma determinada sociedade. A gente já viu também quais são os ramos que o direito se divide. E a gente sempre tem muita necessidade, eu diria, ou a gente vê com muita frequência as pessoas atrelando o conceito de direito ao conceito de justiça. Só que o conceito de justiça, ele é um pouco mais complexo do que o conceito de direito. Por quê? Primeiro que justiça é um conceito abstrato e um conceito subjetivo, porque o que pode ser justiça para mim pode não ser justiça para você, né? A mesma coisa acontece quando a gente está em uma lide, em um processo judicial, onde existem duas partes. Provavelmente, quando a justiça for feita para uma parte, o lado vencedor, a parte que saiu perdendo, ela vai entender que para ela foi feita uma injustiça. Vocês concordam comigo? Então, a justiça ela é uma questão subjetiva. O que pode ser justiça para um, pode ser injustiça para outros, né? Quando a gente vê casos emblemáticos, a gente vê pessoas na rua pleiteando e lutando por justiça, a gente tem muito essa visão. Porque enquanto pessoas lutam por justiça, em algum caso, tem alguém que para ele já está sendo feita a justiça. Então isso é uma questão importante, porque o conceito de justiça, ele é muito subjetivo. Mas por que o direito ele anda atrelado à justiça? Porque, em regra, o direito é o instrumento pelo qual a gente faz a justiça, né? É através do direito, é através das leis,
das normas jurídicas, dos princípios que a gente faz a justiça. Sejam elas para todos, justiça para todos, ou seja, justiça apenas para quem está pleiteando esse instituto perante o judiciário. Então é importante a gente deixar claro aqui que a justiça ela não é só baseada em leis. Muitas das vezes a gente consegue invocar a justiça também por princípios, por costumes. E aí a gente leva a gente a lembrar não só do direito positivo, né? Daquele conjunto de leis e normas que vão regular a sociedade positivada, escrito através de códigos, mas daquela justiça, daquele direito justnaturalista que a gente estudou lá no início, que é aquele direito inerente ao ser humano, né? Aquele direito à liberdade, o direito à dignidade, o direito à moradia, que não precisa de uma lei dizer que eu tenho esse direito nasce comigo. Quando a gente nasce, a gente já sabe que a gente tem o direito à locomoção, que a gente tem o direito à liberdade, que a gente tem direito à dignidade da pessoa humana, a condições de vida razoáveis. Então, esses direitos que são inerentes ao ser humano, eles também, eu acho até que mais do que o direito positivo, eles se integram ao conceito de justiça. E a nossa Constituição, propriamente dita, essa de 88, ela se utiliza do direito natural, quando ela elenca os direitos fundamentais no artigo 5º, para também falar de justiça. Quando a nossa Constituição ela fala em garantir o acesso à justiça a todos, ela elenca nos direitos fundamentais quais são esses direitos que a gente tem, que são os direitos justnaturalistas, aqueles que a gente estudou lá no início. A gente tem como direitos e garantias fundamentais direito à vida, direito à liberdade, direito à integridade física, direito à saúde, são os direitos inerentes a gente. E quando a gente tem esses direitos garantidos, a gente entende que a justiça está sendo feita. Então essa é uma questão importante, porque o direito e a justiça eles andam atrelados, mas a justiça é um conceito muito mais complexo, amplo e talvez abstrato, porque é muito mais difícil a gente alcançar a justiça do que alcançar o direito material, né? O direito escrito, propriamente dito. Mas é importante a gente deixar claro que sim, o direito é um instrumento para que a gente faça a justiça. Ok? Equidade, ok? Justiça, ok. Então agora a gente vai passar para a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Essa lei, ela revogou a lei de introdução ao Código Civil, que vigorava antes da lei de introdução às normas de direito brasileiro. Essa lei regula apenas o Código Civil? Essa lei regula só o Código Tributário? Essa lei regula só o Código Penal? Não. Essa lei ela vai regular todo o direito brasileiro, tá? Ela vai regular o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo, ela vai regular as consolidações das leis trabalhistas, ela vai regular o Código Tributário. Todas as leis brasileiras serão reguladas por essa lei. E essa lei, ela vai tratar de todos os assuntos, salvo quando exista uma lei específica dizendo o contrário. Aí a gente não vai utilizar essa lei. Por exemplo, quando a gente estuda direito penal e a Constituição Federal, a gente sabe que tem um princípio de que a lei só vai retroagir se for para benefício do réu. Então, em algum caso em que a lei for retroagir para benefício do réu, será permitida essa retroatividade. A lei de introdução às normas de direito brasileiro diz que não há retroatividade, não especifica em que situações a gente teria. Nesse caso, como a gente tem o Código Penal e a Constituição Federal tratando especificamente desse caso, a gente vai afastar a lei de introdução às normas de direito brasileiro.
Então, toda vez que a gente tiver uma norma em contrário ao dispositivo dessa lei, ela vai ser afastada. Do contrário, ela vai ser aplicada em todos os ramos do direito brasileiro. Essa lei, ela trata de vigência, ela trata de eficácia, ela trata de capacidade, ela trata de critérios de interpretação, ela trata de direito internacional, de direito intertemporal, ela trata de todo o funcionamento das leis brasileiras. Então, é importante, primeiro, a gente tecer alguns comentários sobre esses critérios. É como se essa lei fosse o nosso manual. Toda vez que a gente quiser saber como vai ser o funcionamento e se esse funcionamento não tiver sido previsto em lei específica, a gente vai recorrer à lei de introdução às normas de direito brasileiro. Então, direito intertemporal, direito internacional, vigência, eficácia e vigor, que a gente vai falar daqui a pouco, capacidade, interpretação das leis, tudo isso vai ser tratado nela. Então, a gente tem alguma dúvida, não sabe como vai funcionar aquele caso, a gente corre no nosso manual, que é a LINDB, e vai entender como funciona a engrenagem do direito brasileiro. E aí é importante a gente falar, aqui finalizando a nossa aula de hoje, 3 institutos que confundem muito por serem, quando a gente é leigo, né, quando a gente ainda não está inserido no meio jurídico, podem parecer todos muito parecidos e muitas das vezes até sinônimos, que é vigência, vigor e eficácia. Vou começar pela eficácia, que o nome já é mais diferente dos outros dois e que é um pouco mais fácil de você identificar pelo nome. Eficácia é a capacidade que uma lei tem de produzir efeitos concretos. Então, o que é a eficácia? É quando você verifica se uma lei está surtindo efeito concreto ou não. Então, na eficácia, a gente vai verificar se a lei surte efeitos concretos ou não, ok? Se uma lei, por exemplo, for revogada, ou se uma lei está em vigor, a gente tem que analisar a eficácia dela, se ela ainda surte efeitos, se ela já deixou de surtir efeitos, e isso tudo é feito através da análise da eficácia. Efeitos concretos, tá? Não é porque ela está ali no código ainda que ela necessariamente ainda surte efeitos. Então, se ela não surte efeitos, ela não tem mais eficácia. Efeitos concretos, ok? Um exemplo. O nosso Código Penal, até pouco tempo, ainda trazia o crime de adultério, mesmo que em desuso. Então, em regra, o crime de adultério, mesmo permanecendo no nosso Código Penal, ele perdeu a sua eficácia, porque na prática ele não surte mais efeitos concretos. Ok? Então vamos para a vigência. Vigência é o período de tempo que aquela lei vai permanecer vigorando ou vigente, né? É o período em que a lei fica eficaz. Então, por exemplo, uma lei que tem uma vigência de 3 anos, uma lei que tem uma vigência de 4 anos. O que é então a vigência? É o período de tempo, né? A gente conta tempo em que uma lei é eficaz. Vigência tem a ver com tempo, tá? É o período em que a lei é eficaz. Então, toda vez que a gente falar em vigência, a gente vai pensar em período temporal, tá? Diz respeito à eficácia temporal. Então, vamos lá. Eficácia, efeitos concretos. Vigência, período temporal. E o vigor? O vigor significa o período em que aquela lei está ativa, tá? Aquela lei ainda está surtindo efeitos.
Então, a lei entra em vigor a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, aquela lei vai passar a vigorar e surtir efeitos. Ou, por exemplo, uma lei que já foi revogada, mas que se o meu processo ou a minha situação se deu antes da revogação dela, ela ainda vai vigorar no meu processo. Então, vigor tem relação aos efeitos que aquela lei vai ter naquele caso concreto. Então, a partir do momento que a lei entra em vigor, ela passa a existir de fato e surtir efeitos naquela situação, naquela sociedade. Dito isso, a gente encerra a nossa unidade 5. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Até a próxima e fiquem ligados porque tem novidade no canal com outras disciplinas.